Formação docente e a prática pedagógica inclusiva. Parte 2. Métodos e técnicas. Muito bem, nós estamos falando de metodologia. Quais são os elementos que comportam a metodologia? Métodos e técnicas. O que são métodos e técnicas? São formas de fazer, formas de realizar. A maneira como você pega o teu objeto e trabalha com ele. No caso da educação, é a parte cognitiva, é o saber, o conhecimento historicamente construído. O saber historicamente construído. Como que a gente trabalha com isso, professora? Meninos e meninas, há maneiras, há modos e há técnicas e todo mundo sabe disso, tá? Por mais leigo que sejam as pessoas, elas conhecem. Por exemplo, não há uma pessoa que não fale, a educação tradicional, a educação moderna, a educação tecnológica. Quando a gente fala nisso, o que tem por trás dessa fala? Métodos e técnicas. Daí a necessidade da gente conhecer e saber usar, e saber analisar, e saber dosar. Pergunta. Professora, qual é o melhor método, qual é a melhor técnica? Resposta da minha experiência de décadas de educação. A melhor técnica, o melhor método é aquele que dá certo com aquele aluno. O que eu vou dizer, aí você já deve ter percebido, é que cada ser humano entende e aprende de maneiras diferentes. Cabe a nós, professores, encontrar o meio termo entre os métodos e as técnicas e aplicar para aquele determinado aluno, para aquela determinada turma, aquele determinado grupo, naquele determinado turno, na determinada escola. Olha que interessante. Mesmo que eu use o mesmo método de educação, da mesma forma, com os mesmos elementos, com o mesmo conteúdo, porém, em ambientes e situações diferentes, a percepção desse saber do meu aluno vai ser diferente. Da mesma coisa, eu ouso um pouquinho. Se vocês assistirem essa aula, a primeira vez vocês vão perceber algumas coisas. Na segunda, outras. Na terceira, outras. E na quarta, outras. Eu vou contar um segredo. Eu, quando escuto as aulas que eu gravo e que ministro, eu percebo nuances que às vezes nem eu mesmo sei. Porque o conhecimento, ele se constrói não só ouvindo, participando, mas se constrói com os saberes que nós temos trazido, o que nós temos na bagagem. Isso é bem interessante. Então, quando você aplica um método que dá certo com um grupo, não quer dizer que esse método dê certo com todos os grupos. Mas espera aí, professora, daí você me traz uma grande dúvida. Se assim é tão solto, como que a gente vai trabalhar? Não, não é nada solto, tá? Pode parecer que seja, mas não é. Então, eu como professora tenho uma bagagem de técnicas para ensinar algumas coisas com alguns métodos e eu vou usando isso. E conforme eu vou percebendo no meu aluno o aprendizado ou não, eu vou modificando. Conforme eu vou percebendo caminhar do meu aluno, eu avanço e modifico. Obviamente, não adianta eu repetir o mesmo conteúdo da mesma forma 20 vezes se o aluno não aprende. Eu tenho que adaptar e tenho que fazer mudanças. Como que eu aprimoro isso? Experiência, não tenho dúvida nenhuma. Mas não é experiência temporal, tá? Não é trabalhar 20 anos na educação, porque eu vejo professores, por exemplo, que falam assim. Eu trabalho 20 anos, né, com esse conteúdo e sempre explico da mesma forma e os alunos sempre aprendem. Espera aí, tem alguma coisa errada aí, tá? Porque esses sempre são questionáveis, né? E se você trabalha 20 anos da mesma forma, tem alguma coisa estranha. Então, o que a gente vai fazendo? A gente vai fazendo adaptações. Então, a ideia é essa, a gente conhece um meio, uma forma, e vai adaptando ao contexto no qual nós estamos inseridos, no qual a gente está trabalhando, lembrando que nesse contexto nós temos seres especiais. Nós estamos falando em educação especial, né?
Então vamos aprofundar um pouquinho mais sobre esse conceito do que é método e o que é técnica. Então nós temos aqui métodos e técnicas. São formas de organizar as atividades de ensino, buscando que os alunos atinjam os objetivos propostos de um determinado conteúdo. Exatamente o que eu falei. O método é o caminho, a escolha da jornada. Qual método que eu vou usar? A técnica é a forma como se percorre esse caminho, os trajetos, os passos ou os procedimentos adotados. O método e a técnica estão diretamente relacionados com o objetivo que, por sua vez, está atrelado ao conteúdo trabalhado. Opa! Peraí, tem um gancho aí, né, prof? Tem um gancho aí, sim. Os métodos e técnicas têm que estar atrelados, engatados ao conteúdo que eu vou trabalhar. Vou fazer uma dinâmica, ai, todo mundo adora, vai dar certo. Então, o meu método vai ser uma dinâmica e eu vou usar a técnica do... Peraí, qual é o conteúdo que você vai trabalhar? Esse conteúdo aceita você trabalhar com esse método? O resultado disso dá certo? Sabe o que eu vejo? Quando a gente trabalha assim no curso de formação inicial, curso de pedagogia, licenciatura, enfim, às vezes os alunos, né, os futuros professores, preparam uma aula linda, maravilhosa e fazem, nossa, 1000 coisas e usam todos os recursos possíveis. Porém, não fazem esse gancho. Daí, todo aquele tempo investido, todo aquele material produzido, não traz o resultado esperado. E isso acontece normalmente. Às vezes você prepara uma aula e às vezes não tem o resultado esperado, tá? Mas antes de fazer qualquer tipo de análise, eu preciso verificar assim, o conteúdo está relacionado com o método? Vejam a imagem que nós temos aqui a seguir. O conteúdo, o objetivo, os métodos e técnicas tem que estar relacionado um com os outros, senão não dá certo, tá? Então, o que a gente faz? Vou receber um aluno com necessidades especiais. Meu Deus, que medo! Ótimo! Se você está com medo e está preocupado, excelente! É bem isso mesmo. Como que eu vou trabalhar um método que eu possa atingir melhor esse aluno? Então, você vai pegar o conteúdo a ser trabalhado e vai pensar realmente os métodos e técnicas que vão dar suporte para você executar aquela atividade. Você vai lá e faz. Se deu certo, ótimo, maravilha, registre. Outro conselho, ó, o conselho da tia Margarete. Registre os processos que você faz. Não deu certo, registre também. Anote lá, ó, com esse aluno eu fiz isso, aquilo. Ah, não fiz. Por quê, gente? Porque daí você vai criando parâmetros e vai criando a experiência. Diferente daquele professor que faz 20 anos a mesma coisa. Você fez, não deu certo, veja o que deu errado, muda aquilo, adapta aqui, puxa, nossa, um dia não deu, com o outro deu. Uma turma dá certo, com a outra não dá, por quê? E assim você vai se construindo como formadora preocupada realmente, ou preocupado realmente, com a verdadeira inclusão.